manifestação da presença do Senhor. Quando nós pensamos na pessoa de Deus, na sua grandeza, na sua forma espiritual, na sua composição espiritual de ser, às vezes fica até estranho você dizer assim, estamos na presença de Deus, porque como que se ele estivesse em algum ambiente restrito ali, aquele ambiente, para a gente encontrar com ele ali, não é? Como a gente vai encontrar com uma pessoa, a gente precisa marcar o encontro, precisa marcar um ponto geográfico, né? Um ponto no tempo e no espaço, para você saber que hora e onde. Então, quando falamos de presença de Deus, o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui, parece que estamos limitando o Senhor às imposições da dimensão terrena, né? Tempo e espaço, mas não é isso. Toda a história escriturística, toda a história da relação de Deus com o homem, mostra que quando o Senhor é adorado, quando o Senhor é buscado, a manifestação dele, a manifestação da aprovação dele, da alegria dele com o que está sendo feito, é que ele se faz sentir, ele manifesta a sua presença, e deu a nós, seres humanos, principalmente àqueles que são remidos, lavados no sangue de Cristo, regenerados, portanto, para uma nova vida, de uma forma nova. Esses são capacitados para perceberem essa presença e sentirem a sua presença. Então, estar na presença do Senhor significa isso. Não significa que Ele está neste lugar e não está em outro, porque Ele está em todos os lugares, mas Ele faz questão de nos fazer provar da sua presença, ou sentir a sua aprovação. É por isso que sentimos essa alegria quando louvamos de coração sincero, e parece mesmo que estamos andando ao redor dele, ou ele está andando ao nosso redor, não é verdade? Glória a Deus por isto. Eu quero pregar uma mensagem hoje, cujo título não é nem o tema. Eu quero falar da justiça pela fé em Cristo Jesus, mas o título será: apesar de nosso pecado. Eu estava assistindo um filme, um pedaço de um filme, porque eu raramente assisto um filme completo. Passando assim, eu vi uma pessoa fantasiada de Jesus, apresentando uma peça teatral. Era uma igreja, no filme retratava uma igreja, e aquele que representava Cristo era o principal do filme, era o personagem principal, era um ator famoso, que por ter cometido alguma irregularidade qualquer lá na justiça, foi condenado a pagar algumas horas de serviço. E ele escolheu então ir para uma igreja, porque ele pensou, se lá é todo mundo bobo, eu enrolo todo mundo. Se deu mal, né? Porque ele acabou se convertendo, foi para a igreja. E aí nesse momento ele está interpretando Jesus, e o pessoal brincando assim, fazendo de conta que era água, né? Um pano azul, e ele em pé, ele era muito altão, um Jesusão alto assim. Aí ele estende a mão assim e fala, bem nesse pedaço: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo pega as pedras, joga assim, vai saindo e vai embora. Você sabe da passagem bíblica a que se refere, alude esta passagem, esta representação. E pensando nisso, agora, quando eu digo apesar de nosso pecado, eu faço a pergunta que Jesus fez: quem de nós não tem pecado? Ainda bem que não estamos segurando pedra nenhuma na mão, né? Senão ia ser uma barulhada de pedra caindo no chão. Então, apesar de nosso pecado, por que nós temos que pensar no pecado? Por que temos que falar do pecado? É muito comum no meio pastoral, treinamento, formação, orientação, conversa de pastores, exortação de pregadores mais veteranos, mais conhecidos,
mais reconhecidos estão sempre exortando aos pastores mais novos e os pastores em geral a nunca deixarem de pregar contra o pecado, a não deixarem a pregação contra o pecado, a pregação a favor da santidade se afastar dos púlpitos das igrejas. Não deve parar, não deve acabar, deve continuar sempre. E pensando sobre isso, eu começo a pensar como é que a forma como as pessoas pregam sobre o pecado e o que essa forma de pregar contra o pecado acabou conceituando o pecado na igreja evangélica, a forma que as pessoas entendem e veem pecado. É isso que conceituar significa. Acabou formando uma ideia da igreja a respeito de pecado. E eu queria falar sobre isso nessa noite, porque é muito sério o pecado mantido em nossa vida, o pecado quando ele se torna nosso amigo, ele se torna nosso companheiro, quando o pecado se torna costumeiro. Talvez não um pecado específico, não uma área específica onde a pessoa caia, onde a pessoa tropece, mas a postura diante de atos pecaminosos, sejam eles variados ou sejam eles vícios praticados costumeiramente por alguém. Mas é essa postura diante do pecado que é perigosa. Eu vejo pregadores dizendo assim: não, eu prego na minha igreja, eu prego contra o pecado mesmo. E aí a gente está acostumado a ver, inclusive alguns vídeos gravados por aí, que circulam nas redes, onde o pregador aponta o dedo e fala: você aí, que vive, que está em adultério escondido, você que rouba, acha que ninguém está vendo. E aí tem alguns mais agressivos, né, que às vezes até causam uma situação assim, de constrangimento. Você aí, irmãzinha, que fica mostrando o que não deve, achando que está bonitinho, sabe assim, desce a pregação a um nível vulgar, tratando da questão do pecado como que se fosse simplesmente evitar que as pessoas saibam que eu peco, porque ninguém repreende aquele que a gente não vê pecando. Não tem como repreender uma pessoa que você não vê pecando. E no entanto, estamos na igreja, louvamos, mantemos nossa comunhão uns com os outros, somos recebidos diante do Senhor, e às vezes Ele manifesta a sua presença em nossas reuniões, apesar de nosso pecado. O pecado está sempre presente. Infelizmente, pecado, conforme disse o apóstolo, nos assedia de forma tão insistente. Pecar faz parte da natureza humana, não deveria, não foi criada dessa forma, não é aceitável. Quando se diz que uma coisa é normal, a palavra normal acabou adquirindo essa conotação, esse significado falso, de que normal é aceitável. Não, normal não é aceitável, porque normal é morrer, e não é aceitável a morte, fugimos dela. É normal andarmos pela rua e tropeçarmos numa pedra, mas nós desejamos isso? Aceitamos isso? Dizemos: hoje eu vou tropeçar em 5 pedras. Não. Normal não significa, não é o resultado o significado de normal não é aceitável. É normal o homem pecar, é normal.
Não que seja aceitável, mas é normal. Por isso eu digo, apesar do nosso pecado, que está presente. No versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, Romanos 1, verso 16, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus, olha que interessante isso, visto que a justiça de Deus se revela, se mostra, a justiça de Deus foi manifestada através do Evangelho. O Evangelho veio ao mundo, é pregado para que se manifeste a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Quando eu li essa passagem, meditando nela, e eu vi esse negócio assim, de fé em fé, o que significa isso? De fé em fé? Significa que tudo isso que o apóstolo aqui está falando, que é o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todos, sem distinção. Naquela época havia no mundo eclesiástico, na história apostólica, havia dois mundos, um ao qual eles pertenciam, que era o judaico. Todos eles eram judeus, e começam a pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus. Quando o apóstolo Paulo aqui fala gregos e judeus, ele está se referindo a duas culturas fortes para eles na época. O grego era a linguagem cultural da época. O idioma grego, a cultura grega, representava o intelecto que dominava na época. Então por isso ele toma grego e judeu, mas na verdade ele está falando a todas as nações da terra, a todos os tipos de pessoa. Ele está dizendo que não há distinção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. E há uma declaração poderosa aqui, mas como estamos acostumados com ela, às vezes ela não bate. Já já eu volto a explicá-la, porque eu quero falar ainda de fé em fé. O que significa de fé em fé? O que começa pela pregação do Evangelho, nós o recebemos, nós aceitamos a palavra pregada e o que ela ensina, e lutamos para praticar o que a palavra ensina. Nascemos de novo pela orientação da palavra, confessamos nossos pecados depois de sermos convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores e que estamos fadados à condenação eterna. Nos arrependemos, então somos salvos pela fé. Tudo inicia pela fé. Como está escrito no capítulo 5, no verso 1 de Romanos, que através da fé nós somos pacificados, somos justificados diante de Deus e encontramos paz com Deus através da justificação pela fé. Tudo começa pela fé. Mas como é que continuamos a viver? Como é que vamos continuar a crer na palavra a cada dia? Como é que vamos continuar lutando contra o pecado que nos assedia tão tenazmente todos os dias? Como é que vamos lutar contra essa nossa natureza pecaminosa? Porque nas mentes de cada um de nós, durante uma semana, é impossível que não passe um pensamento de rancor, de mágoa, de falta de perdão, não é? Um sentimento de ciúme, ira mesmo, que quase se transforma em ódio, desprezo por alguém, pouco caso, negligência com Deus e com o irmão,
um sentimento de revolta, uma indagação a Deus, querendo dele respostas que estão todas dadas já na Escritura, pensamentos de sensualidade pecaminosa, de aceitação, de receber esses pensamentos, de cobiça, de ganância. É impossível que passemos incólumes, intocados pelo pecado, um período de 8 a 10 dias. Na verdade, eu não me garanto nem 24 horas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu não vi nenhum amém. Mas eu não me garanto nem 24 horas. No nosso estudo aqui de quinta-feira, falávamos sobre John Bunyan. John Bunyan foi aquele camarada, aquele servo de Deus, aquele homem de Deus, puritano por confissão, que escreveu o livro Peregrino, um dos maiores autores da história da Igreja de Cristo. E ele disse exatamente isso: meu medo é que meu coração me traia. Meu medo é que meu coração me traia e me faça ir contra aquilo que hoje eu amo, que é a santidade. Vivemos assim, queridos, nessa comunhão com Deus, nessa relação com Deus, apesar do nosso pecado. Ele nos ama e Ele trabalha conosco, Ele não desiste de nós, apesar do nosso pecado. Ele tem um propósito original para nós, e esse propósito está em andamento na nossa vida, apesar do nosso pecado. Nenhum de nós é melhor que o outro. Todos nós tropeçamos, todos nós falhamos. A única coisa que faz com que nós nos mantenhamos nessa guerra, nessa luta contra o pecado, de não nos rendermos a Ele, não permitir que sejamos dominados por Ele, não permitir que Ele se torne aceitável, uma vez que já é normal, que Ele não se torne aceitável, porque tudo aquilo que por muito tempo é normal na nossa vida, chega um momento que a resistência a esta coisa cede e passa a ser aceitável. Isso é chamado de conformação. A palavra conformação tem dois significados. Um é a rendição, o outro é transformação em alguma coisa, é aceitar a forma imposta, ou no caso de nós e Deus mesmo, buscarmos termos a forma de Cristo. Quando eu falo nos conformarmos com Cristo, é assumirmos a forma dele. Quando nos conformamos com uma coisa ruim, significa que ela está se tornando aceitável. Amém? Você está me ouvindo? Há pecado presente em nossas vidas, mas dizer essa frase aqui não significa que vamos tirar a poeira das mãos. Não, está tudo bem, todo mundo peca mesmo. Essa é a nossa batalha constante, esta é a nossa batalha, só não é eterna, porque ela vai encerrar no momento que o Senhor Jesus chamar o nosso nome. Ali então não haverá mais essa luta, não haverá mais esse pesar. Engraçado é que quando na Escritura diz, lá em Apocalipse, que naquele momento, quando nós chegarmos à Nova Jerusalém, quando nós formos levados para estar com o Senhor, que nos será enxugado dos olhos toda lágrima, já não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, porque já então tudo terá passado, a velha vida terá passado. Nós sempre pensamos na dor física, nós sempre pensamos na dificuldade de viver a vida aqui na terra, mas eu tenho para mim que o que a Escritura está dizendo mesmo é que a nossa grande luta nesse mundo, o que nos traz verdadeira dor, o que nos traz verdadeiro pesar ao coração, o que nos traz reais dificuldades nessa vida, que é o pecado, se encerrará ali. Não se engane, o poder do pecado sobre a vida do cristão já está estabelecido.
No capítulo 6 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos mais viver em pecado, porque nós estamos mortos para o pecado. Muitos interpretaram isso errado, acreditando assim que se eu me converti, agora estou morto para o pecado não me atrai mais. Não é isso. Estar morto para alguma coisa é que não há mais nenhuma relação, não há mais ligação, não há mais busca, não há mais interesse. O pecado já não faz mais parte dos nossos interesses, da nossa busca, das nossas aspirações. O pecado já não faz mais parte da nossa vida, e ele não tem poder sobre nós. Mas a dor provocada pela luta contra ele no dia a dia que a igreja passa, é raro você ver alguém pregar sobre esse tema, o pecado na igreja. É raro se admitir isso. Do jeito que algumas pessoas pregam, a impressão que dá é que 95% da igreja atravessam dias, semanas, meses e anos, períodos, ciclos grandes de anos na sua vida, sem vacilar sequer, e que há uns poucos pobres coitados da igreja que não conseguem vencer suas dificuldades, suas tentações, que são vistos, tratados às vezes por eles mesmos como um tipo de crente que não merece nem ser crente, por um tipo de pessoa que se sente mal, que vai dormir à noite se sente mal, quando é convocado a orar não consegue orar porque se sente indigno de orar, quando é chamado a fazer algum papel na igreja, alguma coisa na igreja, ele não se sente digno de estar fazendo parte, porque ele com a sua sinceridade pensa: eu não vou bancar o hipócrita. E a gente sabe disso porque a gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo, até crentes da própria igreja dizem: fica lá dando uma de bonitinho, participa da ceia, vai lá no culto, fica, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, cheio de pecado. Nós temos essa concepção que se a pessoa está em pecado ele é indigno, mas quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu quero pregar para você hoje, meu irmão, que é como eu, que fraqueja às vezes, que comete atos que depois se envergonha, se entristece, se irrita, se desespera diante do Senhor, porque não soube vigiar, porque não soube cuidar, porque falou mais do que devia, porque deixou às vezes a ira, a cobiça ou o ciúme falar mais alto. Quero falar para você que às vezes reluta em sair de casa e ir ao culto, porque você não se sente digno de estar lá. Quero falar para você, meu irmão, que muitas vezes vai ao culto, não é nem porque as pessoas precisam de você lá, não é nem porque você sentirá falta dos irmãos, ou porque você está preocupado que os irmãos vão ficar tristes com a sua ausência. Você vai porque você sabe que a cobrança da igreja é terrível, é cruel e é acusadora, e você não quer se expor a ela. Quero falar para você, meu irmão, que é como eu, que precisa clamar e suplicar a misericórdia de Deus todos os dias, se meter debaixo do sangue que escorre da cruz, preço pago pelo meu pecado. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a pregação que trouxe o conhecimento de Cristo ao mundo, da obra que Ele fez, que comunica, que explica ao pecador que há uma saída para ele, que há uma chance para ele,
que mostra ao homem lá fora, que está vivendo na era atual, num mundo cheio de pecado, onde estão transformando coisas pecaminosas em normais e aceitáveis, estão dizendo que coisas repugnantes, contrárias à própria natureza humana, pessoas que querem mudar pelo pensamento, que querem mudar pelo sentimento, que querem mudar pela vontade de estar bem, de se sentir bem, de dar vazão aos seus prazeres, querem mudar a própria natureza. E eles já não se conformam mais com isso. Isso já não traz mais prazer, já não traz mais alegria aos seus corações. Existe no mundo atualmente uma dificuldade muito grande com essa questão do homossexualismo. E os movimentos que defendem os homos olham para a igreja com ódio, olham para o Evangelho, olham para a Bíblia, olham para Cristo com ódio, porque a igreja nunca soube se posicionar, e nunca soube pregar a respeito, e nunca soube ensinar a eles. Uma voz da igreja ainda não se levantou nacionalmente ou mundialmente para fazê-los saber que nós consideramos a homossexualidade pecaminosa, como o adultério hétero também é pecado, como o roubo é pecado, como a mentira é pecado, como a falta de amor ao irmão na igreja que peca é pecado. Não há distinção entre o pecado, porque a morte espiritual, queridos, ela não vem da prática do pecado. A morte espiritual, a condenação eterna, não vem a uma pessoa porque ele é ladrão, porque ele é adúltero, porque ele é afeminado ou masculinizada. Não vem a ele porque ele é mentiroso. Às vezes não interpretamos direito a lista de Gálatas 5, porque estas coisas, elas estão presentes na vida da pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não se libertou. Ele será condenado eternamente por não ter sido regenerado por Jesus. Não é a prática de um pecado que condena o homem. Homossexuais deste mundo, se porventura alguém vir o vídeo, saiba que a igreja não é contra vocês, é contra Satanás, é contra o pecado, e contra o pecado a igreja foi estabelecida por Cristo para se manifestar. E o pecado existe na igreja. O que nós precisamos é aprender a lidar com essa história de pecado, entender o que é o de fé em fé. De fé, pela fé, ou através da fé, nós entramos na presença do Senhor. E na fé, na confiança de que a orientação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, nos faz caminhar em obediência, em temor a Deus. Hoje nós temos celebração da ceia, então eu vou encerrar por aqui, embora eu ainda não completei minha explanação. A palavra de Deus diz, em duas passagens pelo menos, em Isaías e em Apocalipse, diz que o Senhor é santo. E diz que Ele é santo, santo, santo. No capítulo 6 de Isaías, na aparição do trono de Deus e dos querubins, dos serafins que ali estavam, há um relato de que eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor, significando que o Senhor é sempre santo,
Ele é cada vez mais santo. E que dizer essas 3 vezes santo, queridos, não é só 3 vezes, mostra que isso é eterno. É como na matemática, o símbolo N, que significa universal, que significa sem fim. Sabem disso, né? Que estudaram algo de matemática sabem o que significa a letra N. Esse símbolo na matemática significa que tem valor universal, infinito. O N tem valor infinito. Quando esse número de expressões santas 3 vezes é bradado por seres celestiais, lá em Apocalipse capítulo 8 e no capítulo 6 de Isaías, está dando esse significado. É um número infinito de vezes. Ele é santo, infinitamente santo. Ele disse 3 vezes para mostrar que não era algo estático, é movimento, é constante. Deus é infinitamente santo, e aqueles que querem se aproximar dele devem amar a santidade, devem lutar contra o pecado. E você não deve lutar contra o pecado porque você tem vergonha das pessoas descobrirem seu pecado. Você não deve lutar contra o pecado simplesmente porque ele te envergonha, porque ele aflige a sua consciência. Você também não deve aceitá-lo na sua vida como normal. O que nós precisamos, semana que vem eu vou falar sobre a segunda expressão na frase de fé em fé. Quero falar dessa segunda expressão, em fé. Nós não podemos parar, nós não podemos aceitar. Nós precisamos aprender a olhar em Cristo e saber que Ele está presente, que através do Espírito Santo Ele está na igreja e Ele continua fazendo a sua obra. Ele está aqui presente. O Espírito Santo é nosso companheiro. Ele quer nos conduzir nessa luta, Ele quer nos conduzir neste caminho de vitória. A igreja de Cristo precisa vencer a batalha contra o pecado. A igreja de Cristo, cada irmão, cada crente precisa aprender a vencer a sua batalha individual, a sua batalha em família, precisa vencer as suas dificuldades pessoais, suas características de fraquezas espirituais. Não pode aceitá-las, não pode dizer no último dia Deus vai me entender. Não pode. É preciso chorar cada vez que o praticar, e é preciso lutar cada vez, é preciso chorar lutando cada vez que se lembrar dele. A igreja de Deus precisa buscar a santificação, porque ela é possível sim, porque ela é necessária, porque precisamos dessa comunhão, e não porque se nós pecarmos nós vamos perder as bênçãos, vamos perder a salvação, vamos perder a bênção de Deus, porque o Senhor continua cuidando da sua igreja, apesar do seu pecado. Mas por amor e pelo desejo de obedecê-lo e de render os frutos que Ele espera de nós, a igreja tem que se inconformar com o pecado ou contra ele e dizer: pecado não pode fazer parte da minha vida. Não é porque estamos no tempo das modernidades, não é porque a igreja atravessou ciclos da história e chegou nesse tempo onde tudo é aceitável, onde tudo é relativo, onde tudo é abstrato, que ela vai aceitar, como o mundo aceitou, que coisas que antes eram reprovadas agora são aceitas. Não. A igreja é a guardiã da verdade, a igreja é a guardiã da palavra, dos oráculos de Deus. Nós estamos aqui, e é exatamente o que essa mesa, é para o que esta mesa aponta hoje. Estamos celebrando a ceia, é para a ceia do Senhor que a mesa santa aponta. Amém? Nós sabemos que passagem bíblica, que passagem da vida de Jesus
a celebração da ceia faz alusão ao evento no qual ele é levado debaixo de tortura até o Gólgota, e lá ele é pregado na cruz, no patíbulo que ele carregou nos ombros por nossos pecados. Foi isso que Jesus foi fazer ali naquele Gólgota, naquela cruz, naquela montanha. Foi isso que ele foi fazer lá, foi resolver o nosso problema de pecado. Imaginem que gratidão devemos ter. Imaginem que amor devemos manifestar a Jesus por sua obra salvadora, redentora. Imagina que posição devemos assumir diante de Deus, sabendo que se não reconhecermos esse que fez esse sacrifício tamanho, se nós não o reconhecermos como Senhor das nossas vidas, se não entregarmos nosso caminho para Ele, se não o recebermos como dono da nossa vida, se não o declararmos como Senhor da nossa vida, estamos irremediavelmente perdidos, porque o pecado é morte e o pecado leva à condenação eterna, e só Jesus pode nos livrar da condenação eterna.